que é o amor se não é romântico? Puxa vida. O que é o amor? É o que dá sentido à vida da gente, né? É a capacidade de sermos mais do que achávamos que poderíamos ser, a capacidade de doar, de se dar, de se entregar, de se submeter, de se transformar e de ouvir o outro, né? Eu acho que a maior expressão de amor é a atenção e o cuidado. Mamilos Café. Entrem, fiquem à vontade. Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos Café, o nosso espaço para receber mentes instigantes para conversas de peito aberto. Passa um cafezinho, puxa o banquinho e bora conversar. É muita coisa para falar, eu vou ter que pedir ajuda para ler, hein? Jornalista, diretor, roteirista, produtor, poeta, ator, apresentador. Eu não sei nem o que você não é, tudo você é um pouco. Mas o que ele geralmente faz é entrevistar e a gente vai inverter esses papéis hoje. Pedro Bial, seja muito bem-vindo ao Mamilos. Muito obrigado, Ju. Eu não sei se caibo em tantos títulos. Acho que o que eu sou, basicamente, é jornalista. Também não sei se é a origem de tudo. Eu escrevo. E aí, a partir do que eu escrevo, essas coisas todas acontecem. Eu acho que a origem de tudo é o texto, o gosto pela leitura e pela escrita. Quero agradecer muito o convite, honroso. Eu quero entrar nessa história de que você escreve, mas primeiro eu preciso fazer a pergunta que todo mundo quer saber. Você usa filtro solar? Eu uso, eu não sou muito disciplinado, não, mas deveria usar. Você faz todo mundo usar filtro solar? É importante saber se você usa. Então já estou no lugar garantido no primeiro andar do purgatório, próximo ao paraíso. Já fiz bem a muita gente. Você tem mais tempo de Rede Globo do que eu de vida. As coisas mudaram muito e principalmente nos últimos anos. O que eu queria saber para começar é o que continua igual no ofício de curar, apurar e contar histórias. O que continua igual é esse processo. Curar no sentido de escolher, cuidar, fazer triagem, que é, vamos trazer de curador para repórter. Hoje se trabalha muito, tem muita gente fazendo jornalismo, às vezes de boa qualidade, mas atrás do teclado, a partir de informações que chegam por ali, e se elabora um jornalismo muitas vezes defendendo teses, outras vezes uma interpretação inteligente do que chega ali, outras vezes mais opinativo, mas existe uma habilidade que é o repórter na rua, que não é todo mundo. Parece simples, um cara ir para a rua e voltar dizendo qual é a notícia, qual foi a notícia que ocorreu. Não é. Não é simples, exige muita sensibilidade, experiência. Então, esse trabalho de identificar onde está a notícia, onde está o que é do interesse público, saber ouvir todas as versões possíveis, não os dois lados, todos os lados de uma história, organizar isso, discernir em hierarquia de importância, discernir a hierarquia de importância e transmitir, isso é uma arte e que essa permanece sendo necessária. Como isso vai ser transmitido é que mudou tudo. Mudou tudo e, por um lado, mudou para melhor, no sentido de que a gente tem muito mais pontos de vista contando uma mesma história, e isso era muito deficiente quando você só tinha o ponto de vista hegemônico narrando a história, mas também tornou tudo mais confuso. Mas antes a confusão mais democrática do que uma organização não democrática, tirânica. Então, assim, eu percebo que essa que você falou, curadoria, apuração e contação, digamos assim, e narrativa, isso eu acho que não mudou. Mudou é o que se faz com isso, como isso se transmite, e está em mudança. A gente ainda não sabe se isso vai se assentar de alguma maneira, como vai se assentar, está em dinâmica. Muito bom. E você começou puxando para o jornalismo, não precisava, mas puxou para o jornalismo porque você começou no jornalismo, né? Antes eu comecei no cinema, mas era um jovem adolescente, fim de adolescência,
querendo fazer cinema e fui para a universidade. A faculdade era de comunicação e habilitava, teoricamente, em jornalismo, cinema, rádio, TV, relações públicas e publicidade. Ou seja, não habilitava em nada. Né? Estou achando muito amplo mesmo. Comunicação social era que se chamava. Mas o meu curso eu fiz todo voltado para o cinema. Já fazendo jornalismo ali aqui, mas querendo, tanto que meu trabalho de conclusão de curso foi um filme. Mas, na hora de buscar uma maneira de ganhar dinheiro, de me sustentar, o que me sustentava era o basquete. Eu ainda jogava basquete profissionalmente, então isso pagava minhas contas. Mas quando eu vi que o basquete não ia durar muito tempo e eu queria... Já estava com outros interesses, apesar de amar o esporte, eu acho que já tinha batido com a cabeça no teto, na tabela, no caso. Eu fui para o jornalismo via televisão. Foi para o Globo Repórter, certo? Antes do Globo Repórter, foi assim, eu precisava arrumar um emprego. Aí minha mãe, que faz 100 anos agora em julho, viu um anúncio no Classificados, assim, vagas para curso de formação em telejornalismo, na Globo. Aí entre 600 candidatos eu fui selecionado, 20 vagas, passei, fiz o curso, fui trabalhar como repórter na TV Aratu, na Bahia. Tô aqui, e de lá eu vim para cobrir umas férias no Rio e fiquei, primeiro como editor do Jornal Hoje, repórter do Jornal Hoje, até que em 84 fui para o Globo Repórter. Um Globo Repórter que ainda tinha alguns monstros da primeira fase do Globo Repórter. Era uma virada de linguagem naquele ano de 84, com Roberto Feites assumindo a direção no lugar do Paulo Gil Soares, para transformar o Globo Repórter mais num 60 Minutes do que no programa de documentários que era. Que era o programa de documentários. O Paulo Gil Soares era do Cinema Novo, Coutinho e Capovilla e Walter Lima Júnior. Ele tinha uma turma da pesada. Então eu tive a sorte de trabalhar com o Coutinho, né, no Globo Repórter, e aprendi muito na ilha com ele. O Globo Repórter foi uma paixão minha. E depois você teve a oportunidade de fazer cobertura de guerra, de estar em vários momentos importantes da história. Qual foi o momento da história que você estava lá como testemunho ocular que para você foi mais marcante? Foi o que precipitou o colapso da União Soviética, em agosto de 1991. Foi aquelas coisas de filme mesmo, porque houve uma negociação com a Glasnost, a Perestroika, a União Soviética se abrindo, houve uma negociação entre o Partido Comunista Soviético e o do Brasil, de negociar uma equipe da Globo de ir a Chukotka, que era um gulag, a meia hora do Alasca, 8 fusos horários de Moscou, e eu ia lá para fazer esse Globo Repórter. Eu já era baseado em Londres como correspondente, mas fazer esse Globo Repórter sobre os crimes de Stalin. E eu cheguei no domingo, 18 de agosto, e no dia 19 de agosto, quando era para eu ir para lá, o Gorbachev tinha desaparecido, uma junta linha dura tinha tomado o poder. Eu estava lá, não tinha sido nem credenciado, não podia nem ir na conferência de imprensa da junta. Fui para a rua e comecei a ver coisas absurdas, velhinhas moscovitas barrando fileiras de tanque, dando bronca nos soldados, o Yeltsin subindo subindo num blindado, dizendo que ia resistir. Foi uma coisa absolutamente extraordinária, e eu tinha consciência que eu estava vendo o fim do século XX ali caindo no meu colo. Aí eu vou me gabar porque você perguntou, tá? Mas é porque nessa segunda-feira, como eu não estava na cobertura oficial, digamos assim, quando eu mandei a minha matéria para o Jornal Nacional naquele dia, e sabe-se lá como, a gente foi um sufoco, porque ninguém entrava no país, ninguém saía, eu não tinha facilidades técnicas para fazer, a gente deu um jeito e mandou. E o meu teaser, né, a minha chamada, era de uns tanques, e falava assim: em resposta ao golpe que derrubou o Gorbachev, o povo de Moscou vai às ruas, barra o caminho dos tanques e resiste. Eu lembro até hoje esse texto. Quando chegou na redação do Jornal Nacional, o pessoal falou: pô,
Bial está falando aqui de resistência, não tem nada disso nas agências, ninguém deu isso. Era ainda o dia que o golpe tinha se estabelecido, tinha dado certo. Mas aí bancaram. Bancaram? Bancaram. E aí, você já tinha credibilidade. Eu acho que quando você manda um repórter assim, você tem que bancar, né? Aí no dia seguinte era isso, a notícia já era isso. Esse foi o maior furo que eu dei na minha carreira toda. Mas foi só porque eu estava lá vendo que o que estava acontecendo. Por sorte, eu não tinha credencial para fazer tudo certinho. Igual artilheiro, jornalista também tem que ter estrela? Artilheiro tem que ter estrela, certo? Jornalista também tem que ter estrela? O problema é que a sorte do jornalista costuma ser a falta de sorte dos outros, né? Eu tinha esse negócio de chegar num lugar e todo mundo vai dar merda. Eu chegava e as coisas aconteciam, realmente. Foi mais de uma vez que aconteceu esse tipo de sorte de repórter, desgraça dos outros, entendeu? Mas aí foi sem dúvida a maior cobertura da minha vida. E com essa consciência de que eu estava vendo ali o fim do século XX. Foi extraordinário mesmo. Era essa a pergunta, né? Era essa a pergunta. Agora, a gente tem muito apreço por jornalismo, mas parece que o modelo de negócio do jornalismo hoje está fazendo o seu canto de cisne. Parece. Parece, né? A gente tem inteligência artificial alçando fake news para outros patamares, certo? A gente, ao mesmo tempo, ao passo que a gente vive uma crise sem precedente de confiança, eu acho que é seguro dizer que o quarto poder está ruindo. E eu queria te perguntar, como uma pessoa... Os três primeiros também não estão lá muito bem das pernas, não, né? Mas como uma pessoa que ativamente fez esse quarto poder por tanto tempo, jornalismo ainda importa? A gente ainda precisa de gatekeeper? Quem vai pagar por isso? Só pergunta simples, quem vai pagar em 2 para minutos, saber por favor. Quem vai pagar para saber o que está acontecendo no mundo, né? Quem vai pagar para esses profissionais que sabem fazer isso? Porque, como a gente disse lá no início, é uma expertise, é uma arte. Olha, eu fico pasmo quando eu vejo meus filhos. A minha filha mais velha, que tem 37, ela lê jornal, não só lê jornal, como ela lê tudo. Já os meninos, um de 26 e o que vai fazer 22, nunca leram um jornal na vida. E eu fico pasmo, porque para mim é impensável começar o dia sem ler todos os jornais. E ao mesmo tempo eles não são desinformados. Então tem algo de misterioso acontecendo aí. Acho que tem algumas grandes instituições jornalísticas que estão dando um jeito, vêm dando um jeito. Os grandões, New York Times e os outros exemplos aí, principalmente esse de jornal que se fez uma base de assinantes eletrônicos que o sustenta. Tem o modelo do Guardian, que é subvencionado, né? Uhum. A Folha, eu acho que o que sustenta a Folha não é o jornalismo, são os outros negócios. O Grupo Globo é um grupo, o jornal está ali dentro. Eu acho que todos estão querendo essa resposta. Todo mundo está querendo essa resposta. Acho que, do meu ponto de vista, que eu não sou proprietário de nada, gostaria até de ser. Eu acho que Fala com outro Pedro. Existe uma janela de oportunidade, para usar um clichê que agora é um anglicismo que estão usando muito. Cada vez mais se caminha para uma pessoa que tem a carreira, a trajetória que eu tenho, assim, eu posso, quem sabe, daqui a pouco, ter a minha plataforma. Sim. O canal do Bial, a plataforma. Onde eu faço as minhas coisas, por que não? E isso é uma possibilidade. Mas, olhando do ponto de vista também, outro clichê contemporâneo, produtor de conteúdo, ou seja, quem conta história, quem traz substância, o modelo de negócio que se vire, porque a gente ganha muita importância. Se tem alguém que sabe contar a história, que as pessoas tem alguma relação, credibilidade ou mesmo de desconfiança, mas precisa saber o que aquela pessoa está dizendo, você tem um lugar para ocupar. E você tem uma função, você tem algo a cumprir, uma missão a cumprir, uma posição a manter.
quem é que vai pagar por isso? Tem Essa mesmo, que é. porque essa é a questão. Por exemplo, quando a gente vê notícia do que está acontecendo na guerra em Gaza, por exemplo, você tem os veículos com esse fazer tradicional do jornalismo, esse funil de curar a história, apurar, contar a história, e você tem aquela coisa de muitos vídeos feitos por amadores, coberturas de amadores, de quem está lá, que é um pouco do que você fala no início, de ter amplificado as vozes. Qual o lugar de cada coisa? A gente ainda vai querer que alguém nos conte a história de forma profissional? Senão a gente não entende. Pelo menos a gente vai ter que conversar a respeito daquilo que a gente está assistindo com gente que tem mais informação do que a gente, que sabe melhor do que nós, para que nos explique o que a gente está assistindo. Senão fica sensacionalismo puro. As imagens de uma guerra são muito incompreensíveis. Você vê gente morrendo, gente matando, você vê coisas terríveis. Mas se alguém não te der o contexto daquilo, gente, é o caos. Não, pode ser. Pode ser que o futuro seja o caos. Espero que não. Mas a gente precisa de saber. Não é a autoridade do poder da grana, não é a autoridade da força. A autoridade do saber. Há uma confusão danada hoje em dia entre autoridade e autoritarismo, né? A gente precisa de autoridade central para uma democracia funcionar, por exemplo. Sim. Mas isso não quer dizer que o poder central deva ser autoritário. E a gente precisa de quem tem autoridade de saber, alguém para quem a gente vai perguntar. Que pode estar na academia, pode ser o saber acadêmico, como pode ser outras fontes de saber também. Porque também não acho que o monopólio do saber pertence à academia, à universidade, sim, à cultura dos livros. Muitas vezes o problema é que quem tem a autoridade do saber, mas não está no jogo da academia, eu queria uma palavra melhor do que academia, mas da cultura dos livros, do escrito, é que a pessoa não sabe se explicar. Então, por exemplo, se vai perguntar para um cara que venceu os 100 metros rasos, como é que ele fez aquilo, ele não sabe explicar, ele sabe vencer os 100 metros rasos. Entendeu? Vai perguntar para um milionário como é que ele fez a fortuna dele, a maioria não sabe explicar como fez. O que vocês fazem aqui é um caminho, uma demonstração de que a troca de informação, de ideia, o checar, o contra-checar, o verificar, o duvidar, isso não vai acabar, não tem como. Tem uma coisa que é o motor de tudo, que é a desconfiança, né? A desconfiança move o pensamento, a desconfiança move a democracia. Então não adianta, você pode mostrar 300 vídeos da guerra, mas você desconfia daquilo se você não tem as informações que contextualizam. Ela deve desconfiar mesmo com as informações. Se a gente sai da zona de conflito e a gente escolhe para política, também tem bastante conflito. Opa! Você entrevistou o presidente Lula quando ele ganhou a primeira eleição e entrevistou de novo no Mensalão. E recentemente você brincou dizendo que só entrevistaria o Lula com detector de mentira e o Bolsonaro com camisa de força e focinho. Mas o engraçado é que só ganhou repercussão o do Bolsonaro? O do polígrafo. Do polígrafo? O do Bolsonaro, acho que talvez o pessoal espere que é concorde, isso mesmo. Né? A turma dele concorde, a turma do Lula não concorda com o polígrafo. Eu estava respondendo a uma provocação do Lula. Até hoje eu já acho que eu jamais serei perdoado, por muitos amigos, inclusive, por ter insinuado que o Lula mente. Olha só que absurdo, né? Quem diria, né? Mas você não tem medo de desagradar ambos os lados, né? De falar o que precisa ser dito. Não, mas eu também não gosto. É horrível ser xingado por todos os lados. É uma sensação de... Eu não estou afim de incentivar, estimular a chatice que já está acontecendo. Se eu pudesse dizer, eu me arrependo de ter dito a coisa do polígrafo. Mas foi uma resposta a algo que ele me disse. Sim. Ele falou assim, eu só dou entrevista no Bial se for ao vivo, desconfiando da minha edição. Quando ele sabe que a entrevista que eu fiz com ele do Mensalão foi o que garantiu a reeleição dele. Ele só subiu a partir daquela entrevista. E foi uma entrevista que eu fui firme, como todo repórter tem que ser, principalmente quando entrevista um presidente. Então... Sabe fica desproporcional um repórter realmente se meter a responder a um presidente. Sim,
Um repórter se meteu a responder o presidente. Mas eu não quero estimular essas coisas. Eu acho que a gente tem que desarmar os espíritos, sabe? Isso não está levando a lugar nenhum. Mas isso que eu ia te perguntar, porque são extremos, são os polos de um debate polarizado. A gente consegue propor conversas diferentes? Existe vida além dos polos? Existe. Eu acredito que sim. Tem o centro, né? Tem? O abismo do centro. Tem, porque parece despovoado, parece que não... Parece aquele faroeste que vai a bolinha de feno, parece que o nosso centro está assim. Mas pregar no deserto é negar o deserto. Então, Olha, boa essa. continuarei pregando no deserto. Eu acho que existem ótimas ideias vindas da direita, ótimas ideias vindas da esquerda. Não me interessa. A gente estava falando há pouco da União Soviética, que eu conheci em 91. Quando eu cheguei lá, e teve um golpe do pessoal da linha dura do partido, aqui no Ocidente falou assim, a extrema-esquerda da União Soviética tomou o poder. Os moscovitas falavam, a extrema-direita tomou o poder. Eles chamavam aqueles stalinistas de direita. Tudo bem, não é dizer que não existe mais direita e esquerda, não é verdade. Isso ainda serve a alguma coisa. Mas ao que serve, né? Serve para você saber quem ainda acredita mais em intervenção do Estado, quem acredita menos. Isso eu consigo entender. Mas a verdadeira oposição é entre democracia e autoritarismo. Mas a gente está sendo cada vez mais dividido por afetos que têm a ver mais com ideologias, comportamento, do que efetivamente essas discussões clássicas de como é que a gente organiza os bens, se organiza para produzir os bens e como é que a gente distribui os bens que são organizados. Mas mesmo essa economia dos afetos, isso está sendo compartimentado nas velhas categorias. Sim. Inclusive, isso não está sendo muito saudável, muito bom para causas que têm grande crédito e que estão perdendo crédito porque se alinham ou são cooptadas por causas mais antigas, bolorentas. Bolorentas é muito bom. Vamos sair da política e ir para o esporte? Você foi para muitas Copas. O meu xodó das coberturas esportivas, além da Copa de 94, quando eu acreditei muito e o time foi campeão, foi a Olimpíadas de 92. Foi um sonho total. Por quê? Foi uma grande Olimpíada, foi cheia de surpresas e grandes atletas, grandes decepções. Foi o ano do quê? Lembra pra gente? E foi o Dream Team. Foi o primeiro ano do Dream Team, um time com Michael Jordan, Magic Johnson, Red Drexler, Karl Malone, todos aqueles craques do mesmo time. Eu, amante do basquete, vi o time jogar 5 vezes assim no ginásio. Imagina. E o meu sonho de atleta, de ir um dia numa Olimpíada, eu fui como repórter. Né? É muito legal. E o Oscar, que era da minha geração, ainda jogou em 92. É muito legal. Não lembro quem que eu estava entrevistando, que eu estava falando. Eu fui atleta de natação. Eu era tão ruim, que eu nunca consegui pegar índice estadual. Imagina. Então, assim... Mas municipal você foi bem. A pessoa que pegava índice nacional, eu achava que era um super-humano. Era uma coisa diferente. Né? E um olímpico, atleta olímpico, é uma coisa assim... Eu acho mágico, não sei. É realmente um extrato da espécie. Assim, um subtipo, uma subcategoria de humano. Paga um preço danado por isso, né? Tem a glória, né? E os horrores da glória. Um preço físico, né? Gente que, em geral, fica todo quebrado para o resto da vida, não consegue ver um filme 2 horas sentado que dói tudo. Além do preço emocional, que agora está sendo mais... amplamente, de maneira aberta, a partir da Simone Biles. Maravilhosa. Mas, no entanto, o jogo é esse, né? O jogo é levar ao extremo. Exato. Para ver até onde a gente consegue ir. Mas dizer que eu não consigo é muito recente. Porque as pessoas faziam, eu vou. Até se quebrar. Alcoolismo, dependência química e todo o resto. Você falou do basquete e futebol. Qual é o lugar que o futebol ocupa na sua vida?
Eu diria que o Fluminense ocupa na minha vida o lugar Você da quer falar do religião. Fluminense hoje? Porque, para mim, o futebol é o Fluminense. Não, eu adoro ver o futebol bem jogado, mas o Fluminense é minha religião. Ah, é? É a minha religião. Você Eu comunga não tenho- todo domingo? Eu não tenho religião. Você Não, comungou ontem, Bial? Quero saber. Você é corintiano, tá afim de me sacanear? Eu comungo na vitória e na derrota. Eu sei perder. Eu não sou corintiana, não, mas meu filho é e eu quero ver ele feliz. Isso aí. Não, foi horrível. Gente, é o seguinte, ontem Foi 3-0 o Corinthians. a gente levou o Amos, que é o filho da Cris, pela primeira vez no Itaquerão. E eu tava angustiada. O ídolo do Amos, o filho da Cris, é o meu filho Benjamin, porque o Benjamin é mais velho. E aí eu pensei o seguinte, nessa draga que tá o Corinthians, eles querendo demitir o técnico, que não tem nada a ver com isso, é ridículo querer demitir esse técnico. Mas tava uma draga e veio o Fluminense embalado de vitória. Eu pensei, gente, o Benjamin vai chorar, vai gritar, vai xingar. O menino que é criança vai ficar triste, nunca mais vai ficar traumatizado, nunca mais vai querer ver o Corinthians. Mas você sabe E que aí? isso não é exagero, não, porque de vez em quando, eu me pergunto, de vez em quando não, já quando eu me perguntei de onde vinha alguma autoconfiança que eu tenho, que eu tive, a autoconfiança veio do Fluminense da minha infância. Porque as coisas aconteciam de um jeito que no final a gente sempre vencia. Eu tive uma infância que o Fluminense era campeão ano sim, ano não. Meu irmão, como jogador, ele foi campeão de natação e depois de basquete anos seguidos. Eu, como jogador de basquete, também fui campeão muitos anos. Isso dá uma autoconfiança de que no fim a gente sempre vence. Quando veio a fase mais terrível do Fluminense, eu já era adulto e a minha preocupação era que isso não abatesse a meus filhos. Entendeu? E Você não conseguiu abateu. formar todos os Fluminense? Consegui. Todos são fluminenses. Olha, que Fomos orgulho, que todos juntos. conquista, hein? Fomos todos juntos ver o Fluminense ser campeão da América no Maracanã. Foi uma coisa Foi lindo, muito né? linda. É isso, assim, acho Futebol é das coisas menos importantes a mais que... importante? Com certeza, com certeza. O Fluminense salvou a vida da minha família. O meu pai perdia todo o dinheiro da família no jogo, principalmente nos cavalos. E aí, quando ele conseguiu parar de jogar nos cavalos, porque um jockey, M. Silva, campeão de estatística do Bequinho, convenceu ele de que aquilo ali era uma roubada. Você sabe que o vício é uma coisinha do cérebro, mecanismos de compulsão. Então a compulsão dele foi toda dirigida ao Flu. Ele virou Fluminense e levava a gente aos jogos do Fluminense nos lugares mais esquisitos, inóspitos. A gente virou essa compulsão dele. Então o Fluminense salvou a minha família. Aí eu pude ter um ensino bom, uma boa educação. Ele não gastou todo o dinheiro em jogo, só nos ingressos para ver o Fluminense jogar. Olha só que bela história. Será que o bonito. Fluminense sabe disso? Que ele é responsável por O isso? Fluminense sabe. Ah, é? Eu já falei, estou falando aqui e falarei várias vezes. Esse ano, aliás, eu tenho uma incumbência maravilhosa. Em novembro vai ter um ciclo de palestras na ABL e que vão falar, acho que o Rui Castro ou a Ana Maria Machado vão falar do Flamengo, o Hélio de la Penha vai falar do Botafogo, o Bruno Mazeu do Vasco, e me chamaram para falar do Fluminense. Então eu vou contar a história linda desse clube que inventou o futebol brasileiro. O Fluminense é um clube de futebol, né? Ele nasceu com esse fim. Já o Flamengo, o Era Botafogo, regatas, era de né? regatas. Agora, o time de origem popular mesmo, o clube de origem popular no Rio de Janeiro é o Vasco. Assim como aqui em São Paulo, É o Corinthians. É o Corinthians. Origem popular. Depois Sim. todos se tornaram populares de terem um grande apoio dos torcedores. Ó, já que a gente está falando de entretenimento, vamos chegar então no BBB. O que uma pessoa que cobriu momentos tão importantes Não da acredito que você vai me história... perguntar isso. Não acredito. Alguém fez Essa isso pergunta com tá você? 20 anos atrasada. Não, mas alguém fez isso com você ou você fez isso com você mesmo? Mercado. Você quis. Essa é a lei do mercado. É. Você precisava de alguém. A mão invisível do mercado foi lá e te deu um pescotapa? A mão invisível do mercado foi lá e me botou lá em cima da árvore. Você tinha um formato que foi, primeiro, disputado entre o Globo e o SBT. O SBT não pagou e botou no ar a Casa dos Artistas. Foi um estrondo, um sucesso incrível. O Império contra-atacou.
um império TV Globo. Comprou o formato, precisava de alguém que conduzisse aquela apresentação, soubesse fazer televisão ao vivo e que pudesse conversar também com as pessoas confinadas. Ninguém sabia de nada, do que seria aquilo. Juro, em 2002, eu ouvi isso da liderança. Vamos fazer logo a segunda edição para espremer o bagaço dessa laranja. Ninguém acreditava que ia ser esse fenômeno. Eu mesmo só me dei conta de que eu estava vivendo um fenômeno da história da TV brasileira no quinto, no BBB 5, que o João Willis ganhou. O primeiro choque para mim não foi o BBB, foi o Fantástico. Eu era correspondente internacional, sim, muito preparado naquele momento para cobertura internacional. Eu tinha me formado um correspondente de primeiro time. O mercado não tinha demanda desse profissional, tinha demanda para um apresentador do Fantástico no momento em que o Evandro Carlos de Andrade mexeu nas cadeiras. Cid Moreira e Sérgio Chapelin, locutores, saíram para entrar William Bonner e Lilavete Filho, jornalistas apresentando. E no Fantástico, eu fui escalado para vir de Londres e ser um jornalista apresentando. O Fantástico é um modelo de programa muito iconoclasta também, que mistura jornalismo e entretenimento. Sim. Se você explica isso para um jornalista anglo-saxão, enfim, que absurdo, um programa que mistura as coisas assim. Então, para mim, a difícil adaptação foi muito mais para me apresentar o Fantástico, vindo com minha cabeça muito BBC, eu era muito rígido mesmo. Aí... E daí, do Fantástico para o BBB foi mais as fácil. poesias do BBB, você gostava de escrever? Eu adorava. Isso também só foi a partir do 5, do 6 que eu comecei a escrever, porque antes eu mal sabia com antecedência suficiente quem ia sair. Sim. Por processos que foram se sofisticando com o tempo que a gente ficou no ar. Então, eu tinha que receber do comercial. Você sabe que quando a gente vai para o intervalo comercial, a audiência cai, você precisa voltar e esperar a audiência subir. Também tinha que criar um suspense. Aí fiquei vendo como é que se anunciava a exclusão em outros BBBs. Outros BBBs é ótimo. Outros Big Brothers no mundo. E era uma coisa meio pobre. Vai ser você! Não, é você! Uma coisa meio boba. Eu disse, não, vou criar uma croniquinha aqui. É coisa que eu gostava de fazer e tal. E aí isso virou uma instituição, né? Virou. Um discurso. O discurso de eliminação. Falou Legal. bem, uma instituição nacional. Virou. Qual a sua edição preferida do BBB? 10. Que é de quem? Foi a mais espetacular. Rodrigo Dourado. Dourado. Que era uma figura muito controversa, porque falava em nome da honra, da hombridade, era um pouco assustador o discurso. Estamos falando de 2010, quando o Lula estava no auge da popularidade, era um discurso mais associado ao outro lado. Uhum. E, no entanto, ele era filho de um guerrilheiro que sequestrou o cônsul japonês. O pai do Rodrigo... O Brasil não é para amadores, Marcelo Dourado. Pois é, o Brasil não é para amadores. Mas foi muito, muito bom como televisão. Muito bom. Tinha personagens extraordinários, teve grande... Para mim, foi a melhor edição que eu apresentei. Muito bom. O que você assiste hoje na TV? Eu vejo algum jornalismo que é necessário, vejo muito esporte, futebol e outros esportes, e todo mundo assiste streaming. Não vejo mais novela, muito difícil, às vezes eu tenho que ver por questões profissionais, mas eu tenho que confessar que eu não sou um espectador de televisão mais como eu era. Eu fui muito espectador de televisão, hoje eu faço televisão, aí não dá tempo. Mas eu gosto de ter hoje uma televisão grande, que aí eu posso ver filmes sem perder tanto do que a experiência do cinema dá, se bem que a experiência do cinema é única. Você é daqueles que assiste como o diretor pediu para assistir? Não.
diretor não tem nada que pedir a ninguém como assistir. O diretor Fala, tem que fala estar. isso olhando pra O câmera. diretor tem. O que o O diretor não diretor tem? tem que dar graças a Deus que alguém assiste, nem que seja no celular. Não, dá pena. Principalmente o diretor de fotografia, quem fica. Todo mundo fica magoado. Você faz um negócio para ser aquele impacto audiovisual e tal. Mas eu. Não, Aí as eu, pessoas se eu, assistem se eu, pouca se eu busco resolução. ver numa tela boa, com uma boa reprodução, não é para agradar o diretor, é para agradar ele mesmo, para ter a experiência, justo, que é uma é justo. onda, assim. Eu vou fazer bem rapidinho aquelas perguntas bate-pronto, tá? Tá. Quem foi a pessoa que você mais gostou de entrevistar? Puta, que bom que eu tenho vários nomes que vêm à mente. Mas eu vou trazer uma lá de trás, porque acabou sendo muito importante para mim. A primeira vez que eu entrevistei foi em 83, depois na década de 90, algumas vezes. Dorival Caymmi. Ah, que incrível. Incrível, incrível. Se tornou um segundo pai para mim, assim, de verdade. Qual é o apresentador de talk show que você mais gosta? Dick Cavett, está muito velhinho. Foi o grande apresentador da tradição americana e o cara que, durante o impeachment, o processo de impeachment do Nixon, o programa dele se virou um ponto de referência para o processo todo. Assim como o do Jô no 11h30 Sim. aconteceu isso durante o processo de Collor. Mas o Dick Cavett, ele começou a trabalhar escrevendo para o Groucho Marx. Que demais. Manja, o cara era muito genial. Até hoje tem entrevistas dele com... Vou procurar, eu não conheço. Tem muita coisa e tem um filme que foi feito. Quem que você queria continuar a conversa no bar? Qual foi o entrevistado que você falou, putz, eu queria continuar essa conversa para além daqui? O Kahneman, aquele que morreu há pouco, o Prêmio Nobel de Psicologia. Não. Cara, foi muito legal a conversa com ele. Porque ele começou meio mal-humorado, assim, e aí ele começou a curtir o jeito que eu estava falando, e depois, cara, elogiou minha inteligência. Uau! Aí eu fiquei muito... Vamos no bar pra você falar mais um pouquinho disso? Pera, eu vou ligar pra minha mãe. Fala com a minha mãe aqui, só um pouquinho. É mole. Não, Só um pouquinho que eu vou ligar pra minha esposa e você fala pra ela como eu sou inteligente. Coisa ridícula, mas eu fiquei emocionado, porque aquele cara é uma coisa. É desses caras que vão ficar na história. O outro, esse começou seco e continuou seco durante todo o programa, Francis Deval, que é um herói intelectual meu. Eu amo o Francis Deval. Ele aliás, vindo para cá, eu falei, se vierem com uma conversa de mulher, eu vou contar aquela história do Francis Deval. Aí, qual é a história? Não, ele tem um livro muito recente que é ótimo, que chama Diferentes, né? Que é sobre sexo e gênero, explicando a partir da experiência com os primatas, outros primatas além dos humanos. Mas é uma coisa que ele, no outro livro dele, que é Our Inner Ape, o nosso primata interior, ele compara os chimpanzés e os bonobos, né? É clássica essa dicotomia, né? Os chimpanzés se mantêm no poder em alianças sustentadas pelas fêmeas, mas as brigas são entre os machos. Os bonobos são um matriarcado. As alianças se mantêm de outra maneira, por elos familiares. Não, o que é curioso é o seguinte: o líder dos chimpanzés, o líder do patriarcado, ele é respeitado enquanto ele se mantém forte pela força e por suas alianças. E o tempo todo ele está ameaçado, o tempo todo. A matriarca, líder dos bonobos, ela não está ameaçada porque ela é sustentada por seus filhos e sobrinhos, e a autoridade dela, entre os homens a autoridade é da força. E entre as mulheres qual é a autoridade? Cuidado. A idade, a mais velha. A mulher mais velha. Ótimo. Você não fala com a sua parece bem sogra. melhor. Me parece bem melhor. Não, eu reconheci isso muito nas mulheres, cara. Com certeza. A mulher mais velha tem uma autoridade sobre as mulheres mais jovens. Por mais brilhantes que sejam as mais jovens, elas vão lá na hora da maternidade, em tantas horas. Eu acho que a gente está destruindo isso, mas é uma boa ideia. Pena que a gente está destruindo isso. É uma hierarquia um pouco indestrutível, essa hierarquia da idade. Mesmo que ela tenha a dinâmica do conflito das gerações,
E se tem uma novidade nesse mundo, nessas mudanças de hoje, é uma convivência intergeracional como nunca houve, né? Você acha? Eu acho, eu vejo na minha redação, por exemplo, estou eu, que tenho 66 anos, conversando com o meu editor, que tem 26, e está todo mundo ali na mesa. Eu acho que a gente tem silos muito fechados de idade. Eu acho que a gente poderia se beneficiar muito de mais trocas intergeracionais, porque acho que cada um tem uma parte do conhecimento, principalmente nessa... A gente fala de geração T, a gente é de uma geração de transição. Então a informação está muito fragmentada. Cada um tem uma parte do conhecimento que a gente precisa para sobreviver nessa transição. Precisa ter mais troca, eu acho. Não, e foi isso que garantiu a gente chegar até aqui, né? Inclusive. Exato. Mas eu acho que não, acho que tem uma novidade aí da convivência intergeracional rolando. E acho isso muito bonito. Você fez muita entrevista, você tinha um espaço aberto de literatura na Globo News, que você trouxe um monte de poeta, de escritores e tal. Adorei aquela época, foi muito legal. Eu queria te perguntar isso, quando você entrevista alguém, porque livro eu tenho isso, né? Você ama muito, você se apaixona muito. Quando você entrevista alguém que você é fã, você finge costume? Já fingi. Não é que é fingir, eu já tentei ocultar. Você fica blasé, assim? Não, papel do repórter. Não, já várias vezes eu tentei ser técnico. Às vezes até consegui, infelizmente. Mas o que havia é que, quando eu conheço muito da obra, eu gosto muito, a entrevista não é tão boa. Exato. Quando é mais difícil para mim, quando eu tenho que descobrir um encanto, rende mais. Agora, o caso de técnica mesmo, não foi como escritor. Eu só tenho um ídolo, só tive um ídolo na minha vida, David Bowie. E quando eu entrevistei o David Bowie, eu fui absolutamente técnico, assim, carinhoso e tudo. E ele também, business-like, assim. Foi maravilhoso, maravilhoso. Mas eu não falei para ele que eu amava ele. Entendeu? Sério? Eu sei dizer que não, eu amava. Eu pude entrevistar o Sandel no Roda Viva. Eu fiquei tão burra, eu fiquei imediatamente burra. Eu só consegui olhar e falar, não acredito que eu tô no mesmo lugar que o Sandel, eu vou fazer uma pergunta para ele. Eu fiquei muito... Mas é chato, põe-se no lugar dele. Não, claro que é chato, é horrível, mas o que eu posso fazer? Eu não conseguia seja profissional, use da técnica. Não, na hora da pergunta, na hora do programa, eu fiquei. Mas quando ele veio falar comigo, eu fiquei burra. Eu pedi um autógrafo e eu não conseguia falar nada. Eu falei, eu amo seus livros. E eu não desenvolvia. O que eu amava? Quais eram as ideias? Normalmente eu sou bem eloquente. Eu não consegui. Devia ter chamado para o bar. Ia ter dado bem mais certo. Quem que dos clássicos, né? Moraes, Drummond, Manuel Bandeira, tudo bem, a gente sabe, mas quem é um poeta atual que te inspira? Atual? É o Canaã Ferraz. Eu acho o Canaã um poeta extraordinário. Ele é um poeta total naquela definição que o Mauro Faustino fez, porque ele, além de poeta, ele é professor, é teórico, ele presta um serviço educativo extraordinário e é um baita poeta. Mas agora eu estou mergulhando de novo no primeiro poeta que me pegou, que foi o Drummond. Estou com um trabalho que eu vou fazer aí em cima do Drummond, e aí eu estou relendo, reestudando esse livro de 18 do Wisnik, que é A Maquinação do Mundo, que é extraordinário. É verdade que o livro é sempre diferente cada vez que a gente lê ele? Se for bom, né? É mesmo porque se não for bom, você não vai ler de novo, né? Não vai ler uma segunda vez. Acho que sim, porque você é diferente, né? Porque o que a gente é hoje, se comparar ao que a gente foi há 10 anos, aquela pessoa não existe, não é a mesma pessoa. Eu sou mais parecido com você do que comigo há 10 anos. E isso é bom. Sim. Isso aí quem desenvolve é aquele filósofo que morreu na pandemia, o Parfait. Uhum. Ele fala disso, né? De como nós não temos nada a ver com o que nós fomos no passado e que isso nos aproxima de quem nós consideramos o outro.
porque temos mais em comum, eu e você, do que eu e a criança que eu fui, por exemplo. Legal. É bonito, né? Vou ler isso. É. Não Tem conheci. uma biografia do Parfait que é bem legal. Vou ler. Vamos falar de cinema, porque você fez cinema, você já fez roteiro, já dirigiu, já produziu, já fez supervisão artística, já até atuou. O que você mais gosta de fazer em produção? O que você se sente mais à vontade? Eu acho que é do roteiro, mas não necessariamente do roteiro, como a gente entende, roteiro de ficção, que é algo feito antes de... Por exemplo, o roteiro de um documentário. O roteiro de um documentário não se dá antes da feitura, ele se dá na edição. Você pode fazer um roteiro anterior, que é um roteiro de sequências obrigatórias que você tem que fazer, e uma proposta de roteiro narrativo. Mas quando chega na ilha de edição, aí é que você vai ver o que Que história que tem? o que rendeu, o que o material te diz, o que o material te pede. Isso não deixa de ser verdade para a ficção também. Não adianta você escrever um roteiro, filmar a sua ficção e cumprir o roteiro na edição. Você tem que ver também o que aconteceu na filmagem. Então, acho que essa parte do roteiro e da edição são as que eu me encanto mais. Acho dirigir muito exaustivo, muito chato. Você tem que responder 300 perguntas por minuto, todo mundo. Para quem gosta, para quem é talhado para isso, tudo bem, mas eu acho um pouco chato. Cansativo. Eu gosto dessa parte do imaginado, sonhar, de propor, assim. Supervisão artística que você narrou, que está como assim no Vale Escrito, é uma coisa que eu estou fazendo agora, que é, agora se fala em português, showrunner, né? Então, eu armo o show e saio correndo. Né? Showrunner. Mas, Muito assim, bom. essa coisa de viabilizar, de tornar as coisas possíveis, de juntar uma coisa com a outra e tornar possível, isso que eu acho que é a produção. Mas eu vou agora dirigir um filme de ficção, depois de, quase 30 anos, eu vou fazer eu estou trabalhando já trabalhei no roteiro, agora estou trabalhando junto com um outro roteirista para dar uma melhorada final e vou dirigir, possivelmente até o fim de 25 tem um filme... É um filme sobre? Um filme adaptável de uma história do Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn foi um irlandês que viveu no Japão os últimos 20 anos de vida, 10, 15 anos de vida, e que traduziu, adaptou e contou histórias da mitologia. Tem muita história de fantasma, história sobrenatural, mas histórias pitorescas, engraçadas do Oriente, do Japão e do Oriente em geral. E aí tem uma lá que eu adorei e que depois eu fui descobrir que é uma história que se repete em várias culturas, que é muito comum. Então, é uma comédia romântica um pouco fantástica. Assim. Muito bom, parece bom. Escuta, acho que a gente pode parar de enrolar, porque tudo isso aqui, na verdade, você sabe que você veio aqui, tudo é um pretexto para eu te perguntar da segunda temporada do Vale Escrito. Então, que eu já sei que nos seus grupos de WhatsApp as pessoas ficam te mandando notícia eu tinha e certeza. te marcando. E o Vale Escrito? Eu tinha certeza É disso. Vale Escrito a nova geração. Next Generation. Assim, não vale o escrito. A questão é a seguinte, o Vale Escrito se beneficiou do Vale Escrito 1, histórico, da realização de Felipe Auí, de Ricardo Calil, Mônica Almeida, Yuri Barcelos. Eu ajudei, mas eu acho que esse crédito tem que ser dado, assim, porque Auí criou o negócio, botou para frente. Calil é um diretor de documentários, o maior do Brasil hoje. Enfim, a gente se beneficiou de tempo, teve tempo e aí conseguiu coisas que pareciam Inacreditáveis. E de um certo desconhecimento. Ninguém sabia o que a gente estava fazendo. Agora, não só todo mundo sabe, como quer, como exige que seja feito. E quem a gente quer que fale... Não quer falar? Não necessariamente vai querer falar. Então, assim, a gente está tentando. O Rio de Janeiro, que produz o Jogo do Bicho, e a Força do Bicho, tem outras facetas que compõem esse quadro. Não são só os bicheiros. É maravilhoso, é tudo incrível.
Tá, eu vou ter que terminar, né? Você é pai de 5 filhos, você até mencionou que são todos fluminense. A Ana de 35, o Theo de 24. já. 37. Então, a Ana tem 37, o Theo tem 26, o José vai fazer 22 agora em maio, a Laura tem 6 e a Dora tem 4. Tá bom pra você? Cara, eu diria que você é o homem que deve mais acreditar em casamento. Porque se a gente diz que casar de novo é o triunfo da esperança sobre a experiência, casar 5 vezes é o quê? Maluquice. Ou esse é um eterno romântico. Você segue acreditando. Mas amor não é romance. Não? O que é? Não, o amor romântico é uma desgraça. O amor, Por quê? o amor tem que ser amigo, amor companheiro. O amor romântico é fadado ao fracasso. O romantismo dá em nazismo. O romantismo não é legal. Coisa. O romantismo não é democrático. Não? Não. O romantismo é idealizante, é impossível. Assim, agora, o amor sim, amor. O que é o amor se não é romântico? Puxa vida. O que é o amor? É o que dá sentido à vida da gente, né? É a capacidade de sermos mais do que achávamos que poderíamos ser, a capacidade de doar, de se dar, de se entregar, de se submeter, de se transformar e de ouvir o outro, né? Eu acho que a maior expressão de amor é a atenção e o cuidado. É tão difícil alguém prestar atenção em você. Cuidar, então, caramba. Para mim, a expressão mais sublime do amor é dar atenção a alguém. Verdade. Para terminar em poesia, já que você gosta, eu achei tão bonito que o José Pedro, seu filho, ele escreveu, tem um trecho de uma poesia que é: um pai tem dentro de si todos os pais que não teve e os que teve. E todo filho sem saber é filho de todos os pais que esse pai já teve. Eu achei muito bonito isso. Muito muito bonito, porque na minha experiência de maternidade, maternar os meus filhos foi mesmo uma oportunidade de embalar a menina ferida dentro de mim. Com 5 filhos, cada um em um momento diferente na vida, eu queria te perguntar o que cada filho te permitiu desenvolver, curar, conhecer. Bom, você me pegou aí, deu uma rasteira com o José, que escreve muito bem e que é uma beleza. A Ana, foi muito importante eu ter tido uma filha primeiro, porque eu vi o mundo pelos olhos de uma mulher como eu nunca tinha visto. Primeira vez que eu fui pegar minha filha na escola e vi um menino roubando um beijo dela sem ela deixar e ela se sentindo ofendida, pela primeira vez eu vi a violência de um ato que eu sempre tinha visto pelo lado do menino. O Theo me fez descobrir uma força que eu não imaginava que eu tinha para segurar ele. O José me desafia com esse tipo de capacidade de expressão e com um espelho muito impressionante, assim, porque nós somos muito diferentes fisicamente e, no entanto, a gente eu me espanto em me ver nele. A Laura, porque a Laura e a Dora ainda estão na primeira infância, então falar muito seria precipitar as coisas. Mas você está sendo pai delas numa fase muito diferente de quando você foi pai da primeira vez. Eu estou sendo muito... É outra experiência, não é? Eu estou podendo viver muito mais profundamente isso. Na cidade, a gente vê, é o maior espetáculo da Terra, né? Ver uma pessoa se formar, uma criatura começar a andar, começar a falar, associar ideias, produzir frases. Não tem nada que se compare. Não tem nada que se compare. E essa experiência de
no clichê caricato de ser pai e vô, né? É um barato. Eu falava isso com mais naturalidade. Hoje eu acho meio caricato. Eu sou um velho que tem filhos. E acho, assim, um espetáculo isso. Eu sou um velho que tem filhos que poderiam ser meus netos, né? E eu estou dedicado aí afinando a minha casca cada vez mais. Que bom isso. Afinando a casca é Afinando muito bom. a casca. É muito bom, É. muito bom. Pedro, eu ficaria aqui várias horas mais. Eu tenho pauta para mais uns 5 programas. Chama aí, a gente volta. Aí quem sabe o café não melhora, né? É isso. Olha lá, ela trazendo o café pra mim. Agora vai vir o café. Agora sim. vai. Vamos ver. Eu tenho Vamos ver se é certeza de que bom. está ótimo agora. Ela ficou muito desacorçoada quando eu falei. Ficou, aqui. mas você vai ganhar um café gourmet da gente. Gente, o dessas melhor coisas. café que eu já tomei nos últimos 10 anos. Espetáculo. Muito obrigado. Ó, venha porque o café é bom. É viu? bom. Gente, muito obrigada e até semana que vem. Mamilos Café.